Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com prazer que nós estamos aqui novamente reunidos para mais esse bate-papo, né? E o tema que nós escolhemos desta vez é falarmos sobre o caminho transcendental das artes orientais. Bom, o Extremo Oriente, né, com as grandes filosofias, né, da Índia, né, budismo indiano e o próprio hinduísmo, né, os silks, todas as grandes correntes derivadas do hinduísmo clássico, né, e a filosofia chinesa, o taoísmo chinês, o desenvolvimento do Zen budismo, né, uma filosofia iniciada no mosteiro de Shaolin, da antiga China, entre uma fusão do budismo clássico com o taoísmo chinês, desenvolveu-se um método bastante, né, inovador para treinar o discípulo. Então, vamos conversar sobre tudo isso na live de hoje, tá? E vamos tentar enumerar as coisas para aqueles que estão buscando um caminho, para aqueles que estão buscando respostas na sua jornada pela vida. Talvez hoje a gente possa lançar algumas sementes para todos vocês e mostrar um caminho para que todos vocês também possam praticar o autodesenvolvimento. Muito bem. Então, né? Vamos pensar na velha China. Né? A velha China nos proporciona uma escola iniciática, né? Através do taoísmo, né? Nós temos, né, no estudo do taoísmo clássico, nós temos o primeiro tratado taoísta é o I Ching, né? O chamado Livro das Mutações, né? É o início de tudo, como os chineses começaram a pensar, é um processo da cosmologia chinesa, né? Pensando sobre o Qi, sobre o Yin e o Yang, a criatura dessas visões de mundo, né? E a sua relatividade com a natureza. Outro clássico é o famoso Tao Te Ching, né? Do autor Lao Tzu, né? Então, Lao Tzu, ele, por volta do século VI a.C., né? Ele deixa esse tratado maravilhoso, né? Um livro com 81 poemas, falando sobre a visão, né, antiga do taoísmo, aplicado à natureza, aplicado à sociedade, né? Essa coisa toda bem legal. Inclusive, eu fiz uma tradução deste livro e uma versão de explicações, né, minhas. Tá aí na internet, depois eu mostro até para vocês a capa aqui. Quero. Então nós temos aqui, e por fim, nós temos um grande filósofo chinês, né? É claro que existem muitos outros, centenas de outros, mas os principais, agora no século IV a.C., nós vamos ter Xuanzi, né? Tá? Então, esses três mestres, né, ou seja, esses três tratados com esses mestres, eles criam basicamente o cerne do pensamento taoísta chinês. Então, se vocês quiserem começar a estudar o pensamento chinês, comece pelo I Ching, depois você vai estudar o Tao Te Ching e depois você vai estudar Xuanzi. Tá? Esses são os três básicos que você tem que conhecer, que você tem que entender. Eu quero que vocês entendam que todos os dramas pessoais que vocês estão vivendo hoje, tá? Os dramas existenciais, querendo entender o que estão fazendo aqui, querendo entender de alma, de espírito, esses mesmos conflitos, né? Os antigos viviam, esses grandes mestres passaram por tudo isso.
E eles trabalharam intensamente para encontrar essas respostas. E muitos deles nos legaram, né, grandes ensinamentos para que nós possamos aprender com eles, né, a viver o presente, o mundo de hoje, de uma forma mais equilibrada e harmônica, né? Então, já na velha Índia, né, nós vamos ter, né, os clássicos indianos, né, que nós começamos com os Vedas, né? Os Vedas é muito parecido em termos de compêndio, né, da Bíblia, do Antigo Testamento bíblico, né? Até dá para fazer uma comparação assim, ó, o Velho Testamento bíblico e o Evangelho de Jesus, ok? Né? Então nós pegamos, na Índia nós pegamos os Vedas antigos, comparado ao Antigo Testamento, e o Novo Testamento nós comparamos com o budista, com o Buda, né? Com o Evangelho de Buda, tá? Que é uma coisa bem moderna em cima dos Vedas. Assim como Jesus foi uma nova visão das filosofias antigas ali da região. Então os Vedas, né, é um tratado muito antigo, onde nós temos muitos livros interessantes para se estudar, mas um dos mais interessantes é o famoso Bhagavad Gita, né? Ou chamada Sublime Canção dos Vedas. Bhagavad Gita significa Sublime Canção. Por isso que Raul Seixas fez uma música chamada Gita. Tem a ver com esse termo indiano. Ok? Então todas as vezes que você for escutar Gita, né, ele está baseado neste tratado védico que Raul Seixas e o Paulo Coelho certamente leram, estudaram, para poder fazer aquela música e tentar entender um pouco do pensamento oriental, que eu quero que vocês entendam que o movimento hippie nos Estados Unidos, na Europa, eles sofreram muita influência do pensamento indiano, tá? Muita influência. Os Beatles, por exemplo, chegaram num momento da vida deles que eles perceberam que eles estavam influenciando o mundo inteiro, a juventude inteira, e eles não tinham algo que eles acreditavam que fosse realmente bom para passar para a juventude. Não sei, aquelas letras das músicas deles que eles achavam também que eram meio vazias. Então o que eles fizeram? Eles foram para a Índia, e lá trouxeram um grande mestre da época para a Inglaterra para ser seu guru, para começar a ensiná-los, né? E esse guru na época era o Maharishi Mahesh Yogi, tá? Que veio trazendo uma técnica chamada meditação transcendental. E todos os Beatles praticavam, tá? Todos os Beatles. Nesta fase orientalista dos Beatles, e não só dos Beatles, de muitos artistas da época do movimento hippie no mundo, existia um guru, né, nos Estados Unidos chamado Paramahansa Yogananda, que veio trazendo uma técnica chamada Kriya Yoga, e um livro muito famoso, né, um livro muito famoso chamado Autobiografia de um Yogi. Se vocês não leram, isso aqui é fundamental para você ler. Ele mudou a cabeça e mudou a vida de muitos indivíduos no mundo, esse livro. Para você ter uma ideia, quando os Beatles lançou aquele disco dele, Sgt. Pepper and Lonely Hearts Band, que tem aquela capa com um monte de gente, lá tem a foto do Yogananda, tá? Que é o autor desse livro aqui. Ok? Então, Yogananda. Yogananda é um grande mestre indiano, radicado nos Estados Unidos, que por muitos anos fez um trabalho maravilhoso, né, na primeira metade do século XX, né? Ele não conviveu com os hippies, tá, depois, né? Mas os discípulos dele, né, que ele morre em 50 e pouco, né? E aí, os discípulos dele vão também, na segunda metade, no movimento hippie, influenciar muito, né, o movimento hippie nos Estados Unidos e no mundo também, tá? Não, né, na verdade, esses dois que eu falei eram os mais conhecidos,
E o movimento hippie, quando o Osho chega nos Estados Unidos, o movimento hippie está praticamente morrendo. O Osho chega mais tarde, na década de 80, que já não tem mais tanto movimento hippie, tem mais a batistaca dos anos 80, né, que a gente chama de batistaca, né, que eram as discos, né? Não era mais aquela coisa de balada, canção, rock and roll, aquela coisa toda. O movimento disco, ele aumentou na década de 80 muito, as discotecas, lembra aquela coisa? Tá? Então, eu já estava terminando esse movimento hippie nos Estados Unidos. Né? Bom, é claro que na Índia nós não podemos deixar de falar do budismo, né? Do budismo clássico, né? As escolas budistas com Siddhartha Gautama, no século VI a.C., né? Contemporâneo com Lao Tzu, aquela coisa toda. E sem dúvida nenhuma vocês precisam conhecer o budismo, né? Todos vocês que estão buscando uma resposta na vida de vocês, na existência de vocês, é necessário que vocês conheçam o budismo. Vocês podem começar, existe um livro chamado Evangelho de Buda, tá? Da editora Pensamento, inclusive, né? Vocês devem procurar, tem relançamentos, vai no sebo, algum lugar, vocês vão entender, vão encontrar fundamentalmente essas escolas, né? Essas escolas aqui de filosofia pura, né? Okay? De viver profundamente, entender a filosofia, entender o que a mensagem desses mestres. Por exemplo, Jesus Cristo, né? Ele prega durante 3 anos da vida dele, historicamente falando. O Buda prega mais de 40 anos da vida dele. Então, o que tem de material e de ensinamento de Buda no mundo que ele deixou é algo assim inimaginável. E todo buscador, todo aquele que está numa depressão, numa angústia aqui neste momento, nessa sociedade nossa, né, de pandemia, poderia usar todo esse seu tempo para mergulhar profundamente nisso aqui. Ó. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar profundamente. Se você tem preguiça disso, porque às vezes os textos são meio complicados e difíceis, mergulhe nas minhas palestras, que eu falo muito. Tem palestras que eu falo sobre o Zen, falo sobre o taoísmo, falo sobre o budismo e tal. Ajuda bastante, mas vocês também precisam estudar a fonte, né? Vocês também precisam pegar um livro taoísta, um Tao Te Ching, por exemplo. Olha, que eu fiz a versão aqui, o Tao Te Ching, que é o livro de Lao Tzu, que são 81 poemas aqui, e cada poema eu tenho uma explicação, tento dar uma explicação dentro da nossa visão do taoísmo clássico, né? Eu tenho um livro também aqui, que eu publiquei já há muitos anos, na década de 80, chamado, né, A Essência e a Espiritualidade do Kung Fu e do Tai Chi Chuan. Porque o Tai Chi e o Kung Fu são 2 técnicas maravilhosas que a China e o mosteiro de Shaolin nos legou. Né? O mosteiro de Shaolin nos deixa o famoso Kung Fu de Shaolin. E já o Tai Chi Chuan, originário nas montanhas de Wudang, nos mosteiros taoístas de Wudang, que também praticava o Kung Fu. Né? Quem já assistiu um seriado na Netflix chamado Marco Polo? Quando vocês assistirem Marco Polo, nesse seriado vai ter um monge taoísta lá, que pratica o Kung Fu, que é o 100 olhos lá. Aí vocês vão ver a disciplina, o equilíbrio, o conhecimento profundo e a vivência de um mestre taoísta. E um mestre no Kung Fu e no Tai Chi Chuan. Tá? Então vocês vão ver como essas ferramentas fortalecem o homem, fortalece o espírito e fortalece a alma profunda do ser. Então, as escolas iniciáticas chinesas não era só papo. Existia uma prática e uma disciplina profunda através das artes marciais. Se você pegar a maior parte dos mosteiros budistas, só Shaolin utilizava a ferramenta das artes marciais como treinamento interior. Por isso que no templo de Shaolin nasceu o Zen budismo. Então, deixa eu explicar isso para vocês. Né? Então,
no templo de Shaolin, aconteceu uma fusão entre budismo e taoísmo, e dessa fusão surgiu uma metodologia utilizando artes marciais como ferramenta para treinar o discípulo e levá-lo à iluminação. Okay? Esse sempre foi o objetivo, né? Okay? Esse método na China se chamava método Shan. Essa palavra, quando vai ao Japão, no Japão, essa palavra ela é traduzida na língua japonesa por Zen. Ok? Então, é muito importante que vocês entendam que a origem da palavra Zen, dos mosteiros Zen japoneses, são tudo chineses. Né? O primeiro mestre Zen no Japão, que é o que ele sai por volta de 1200 e pouco, ele sai do Japão e vai para a China para aprender a raiz do budismo Zen, né? E aí ele retorna ao Japão depois de um tempo para fundar o budismo Zen no Japão, ok? Então a escola que ele vai frequentar é a escola Shaolin, tá? Então é muito importante que vocês conheçam essa história. Agora, quando a gente vai para a Índia, né? Na Índia nós temos, né, as escolas de yoga, né? As escolas de yoga, em todas as suas ramificações, a palavra yoga significa união. Um processo para unir você com o seu Deus interior. Né? A descoberta que você é Brahman, a união de você e Brahma, o Deus Supremo. Então, ok, pessoal? Então é isso aí, né? Eu desejo a todos muita luz, muita paz, grande amor e carinho com todos vocês. Nós sempre estaremos aqui para compartilhar alguma coisa boa com vocês. Olha, pratiquem o Tai Chi Chuan, vocês vão ver que leveza, que suavidade vocês podem colocar em suas vidas, né? Uma disciplina maravilhosa, né? E vocês podem praticar o Kung Fu também, né? Rápido, rasteiro, né? Shaolin.